Ministério das Comunicações. É das comunicações, não é da comunicação da Presidência da República. Tá? Então, criamos o Ministério, pegamos uma parte lá da Ciência e Tecnologia, outra parte da Secretaria Geral de Governo, o Marcos Pontes cedeu uma parte dele, o João Ramos cedeu outra parte. O ministro Marcos Pontes cedeu de um lado, o general Ramos de outro, e o presidente Jair Bolsonaro deu na semana passada um novo passo para formar pela primeira vez uma verdadeira base de apoio no Congresso. O deputado Fábio Faria, amigo de Rodrigo Maia, filiado ao PSD de Roberto Kassab, que foi ministro de Dilma e de Temer, é o novo ministro das Comunicações. Pasta que comandará os Correios, a Empresa Brasil de Comunicação, e vai cuidar do estratégico leilão de tecnologia 5G, que opõe a China e os Estados Unidos. Nós vamos atender os requisitos da soberania nacional, da segurança das informações. Antes já havia concedido generosos espaços de segundo escalão ao chamado Centrão, do PL de Valdemar da Costa Neto, do PTB de Roberto Jefferson e do PP de Ciro Nogueira, que emplacou o chefe de gabinete no comando do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Esse é daqueles cargos que os partidos ficam de olho grande em cima. A FNDE é um fundo com quase 54 bilhões de reais que abastece programas do MEC como de distribuição da merenda escolar e de compra de livros didáticos. Ciro Nogueira é do Piauí, já obteve recursos de emendas parlamentares para, por exemplo, construir uma ponte de 17 milhões de reais sobre o rio Igaraçu, que beneficia o município de Parnaíba, cujo prefeito é o ex-senador Mão Santa do MDB. Mão Santa já anunciou numa live com Ciro e com o ministro Rogério Marinho do Desenvolvimento Regional qual será o nome de batismo da nova ponte. O nome da ponte é Geraldo Bolsonaro. Geraldo Bolsonaro. O Tiradentes que deu fruto. Afinal, o presidente, defensor da chamada nova política, aderiu de vez à política de sempre? Qual é o impacto dessa estratégia sobre o funcionamento do Congresso? O que Bolsonaro precisa fazer para manter essa nova base de apoio após compartilhar o poder com os novos aliados? Esses são os temas do Ao Ponto desta segunda-feira. Eu sou o Roberto Maltic, hoje sem a Carolina Moran, e nesse episódio a gente conversa com a repórter Naira Trindade, da sucursal de Brasília, e com o cientista político Murilo de Aragão, da consultoria Arco Advice, professor adjunto da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Fique com a gente. Naira Trindade, onde é que o governo quer chegar nesse momento, na articulação com o Congresso? O governo tem sinalizado, Monte, que quer uma aproximação com esses partidos de centro. O governo busca e se preocupa com a corrida do ano que vem, a presidência da Câmara. Ele tenta fazer um aliado ali para comandar a presidência e ele tem tentado alianças com os principais partidos. São partidos detentores ali de 40, 30 deputados, cada um desses partidos. São partidos importantes que juntos formam ali uma base mais sólida para o governo, né, para votar as pautas do governo no Congresso. Além da própria escolha do novo presidente da Câmara, que é uma questão que ainda terá muitos desdobramentos até o ano que vem. Nesse momento, por exemplo, há investigações no Supremo, há um termômetro de muita preocupação no Palácio do Planalto com um eventual processo de impeachment, muito embora nem o presidente da Câmara diga que o momento é para isso? Tem também. O governo tenta se preservar, ele quer se proteger de eventuais possíveis pedidos com base mais sólida, pedidos mais consistentes que venham a chegar lá e que de repente coloquem ali uma faca no pescoço do presidente da Câmara, né? Que ele fique sem alternativa. Hoje em dia os pedidos que estão lá são frágeis e são considerados fracos, não seriam levados adiante pelo presidente da Câmara. Mas o governo tem medo que chegue alguma coisa mais sólida, mais consistente e ele tenta já se preservar formando essa base. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, votou a favor da validade do inquérito das fake news. É aquela ação que investiga ameaças a integrantes do STF e a disseminação de notícias falsas.
Até que ponto a própria investigação sobre fake news, que tem a CPI das fake news, tem o inquérito do Supremo, é o que mais preocupa nesse momento no campo político? Tem uma preocupação também com a questão da fake news, tem a preocupação com os inquéritos que estão tramitando lá no Supremo, tem a preocupação com a eventualidade lá da cassação da chapa no TSE. O governo tem um cenário de crises, assim, que ele precisa lidar com elas, que até então são crises que estão sendo controladas, né? Mas são coisas que ele precisa pontuar e acompanhar e ficar monitorando isso dia após dia. São cenários conturbados que podem tumultuar ainda mais a volta, mesmo passando a pandemia, a volta, a recuperação da economia no país e tal, depois que a gente sobreviver a essa crise sanitária, né? Agora, Naira, até onde vai a capacidade do governo acomodar esses novos aliados? A gente sabe que o governo tem um problema ideológico, sempre foi contra o centrão, o próprio presidente Bolsonaro, começou a ceder ministérios agora, por exemplo, ao PSD, os outros vão querer. O próprio Lauro Jardim, na sexta-feira, já mencionou que o PP não quer ficar de fora dessa redistribuição de ministérios de primeiro escalão. Até onde vai a disposição do governo de oferecer esses cargos? O governo tem demonstrado estar com o coração bem aberto para entregar os cargos para o Centrão. Porém, ele sinaliza que não vai ceder à pressão para entregar ministérios. Então, assim, hoje no governo já há uma preocupação de interlocutores do presidente Jair Bolsonaro de como reagir à pressão que os presidentes partidários vão fazer. Há uma preocupação em como explicar a Valdemar, que hoje lidera o PL, Ciro Nogueira, que presidente hoje do PP, Republicanos, o Marcos Pereira, que hoje preside o Republicanos, de como explicar a esses presidentes que também quiseram lá atrás um acesso a ministérios, que eles não terão, que será diferente o comportamento e que o Gilberto Kassab teve ali o seu ministério de volta, né? O Gilberto Kassab já foi ministro das comunicações e hoje o partido dele é contemplado com a nomeação do Fábio Faria, que é PSD. E tanto existe a preocupação no governo que o próprio presidente, ao fazer a nomeação, ele sai do Palácio da Alvorada, no dia seguinte à nomeação, e explica para quem está ali, para os jornalistas e para os aliados dele ali, bolsonaristas que vão ali assisti-lo, que é uma nomeação pessoal. Ele diz que ele justifica que é uma nomeação pessoal, que não é ligada a cargo, mas já, apesar de tudo, apesar da explicação dele, já existe no governo uma preocupação de como eles vão responder às cobranças que virão. Assim, eles já sabem que virão, que os outros partidos vão querer, e eles não estão dispostos ainda a ceder ministérios. Eles estão dispostos a ceder às presidências estatais, às diretorias, porém não o ministério. Essa disputa entre esses novos aliados por cargos no governo vai desaguar certamente na eleição do novo presidente da Câmara. Nesse momento, parece que o nome mais próximo do presidente Jair Bolsonaro é o Arthur Lira, do PP, que inclusive recentemente teve uma denúncia por parte da Procuradoria-Geral da República relacionada a supostos desvios. O deputado Arthur Lira, líder do PP, é acusado de receber propina da construtora Queiroz Galvão por meio de um assessor parlamentar no esquema do Petrolão. O quanto que o Arthur Lira se coloca como, digamos, o candidato do governo à presidência da Câmara em 2021 na sucessão de Rodrigo Maia? O Lira tem buscado muito apoio do governo, tem buscado sinalizações mais enfáticas do governo, no sentido de se tornar o candidato do governo. Mas o governo tem evitado sinalizar apoio agora aos aliados. O governo teme ainda, o cenário um pouco nebuloso, muito incerto. O governo quer esperar a consolidação dos candidatos para começar a jogar suas peças ali no cenário político. Ele não quer se movimentar antes da hora. Correr o risco de dar um apoio a um candidato que lá na frente pode ser embarreirado via Supremo, se por acaso a denúncia por ser réu, né, ele não puder assumir a linha sucessória, né, que o presidente, é importante lembrar que o presidente da Câmara é o terceiro na linha sucessória da presidência da República.
e tem critérios para isso. E a questão de o Arthur Lira, ou tanto o Aguinaldo Ribeiro, desses deputados que estão aí cotados e em campanha, serem réus também é um impasse para o governo apoiar de fato os candidatos, né? Réu em ação penal não pode ser presidente da República. Não, ele não pode, réu em ação penal não pode assumir o cargo de presidente da República. Então, hoje a gente tem o presidente, o segundo sucessor é o seu vice. Então, no caso do presidente deixar o país, o vice assume. E em caso dos dois deixarem o país em viagens diferentes, o terceiro seria o presidente da Câmara. E para isso, um dos critérios para a presidência da Câmara é que ele não seja réu em ações penais. Naira Trindade, repórter da sucursal de Brasília, muito obrigado e uma ótima semana. Obrigada. Murilo de Aragão, na sexta-feira, numa entrevista à revista Veja, o ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, ele foi bem explícito, né, quando ele falou sobre essa aproximação do governo junto ao Centrão e outros partidos também que têm grande expressão no Congresso Nacional. Então ele disse que o senador Ciro Nogueira, presidente do PP, tem 60 votos no Congresso Nacional e que ele exige um nível de fidelidade de ao menos 80%. E, naturalmente, o governo também vai jogar com outros times. Fez agora a assunção do agora ministro Fábio Faria, do PSD, ao Ministério das Comunicações, que foi recriado para isso. O governo vai conseguir tocar desse jeito, calcular matematicamente, garantir fidelidade, exigir fidelidade desses partidos? Olha, o presidencialismo de coalizão, né, que está sendo recriado agora, ele exige não só, vamos dizer, o acordo, mas a implementação do acordo. Não é fácil. Existe gestão. Quer dizer que quer 80% de fidelidade é uma intenção até justa e razoável, mas não é de graça que virá. Até porque cada deputado se sente um deputado. Se o deputado não se sentir abrigado na coalizão, abrigado no acordo, abrigado no governo, ele não vai honrar o acordo votando a favor do governo. Então, é um bom início, mas não garante um bom fim, né? Então, ter esse apoio, essa negociação e a indicação de cargos, ele é o início de um processo, mas não significa que vai funcionar 100%. Vai depender da gestão e da gerência da coordenação política. Esse processo de recepcionar no governo os integrantes do Centrão, na sua avaliação, ele já acabou? Ou os partidos ainda vão querer cada vez mais cargos, uma vez que perceberam, primeiro, o governo enfraquecido, e segundo, o governo disposto a abrir posições? Bom, o que eu sei é que já ocorreram 300 nomeações relacionadas, ou não sei se foram formalizadas, mas aprovadas. Agora, de primeiro escalão, foi apenas agora do ministro Fábio Farias. Eu acredito que os partidos gostariam de ter outros lugares, né, no gabinete, né? Então eu espero que possam ocorrer novas nomeações de ministros também no âmbito desse acordo. Enfim, é importante observar esses próximos passos aí. Eu sei que há pressões nesse sentido. Nós não queremos negociar nada! Nós queremos ação pelo Brasil! O que tinha de velho ficou para trás! Nós temos um novo Brasil pela frente! Agora, Murilo, como é que faz para ajustar o movimento político ao estilo e ao discurso do presidente Bolsonaro? Pois isso aí é o grande desafio, porque, primeiro, a questão ela é mais profunda do que parece. O Brasil vive um processo de compartilhamento de poder, e onde se minimizava os efeitos desse compartilhamento de poder era com um presidencialismo de coalizão que desse uma maioria tranquila. Como a Dilma perdeu o controle dessa maioria, ela não conseguiu gerenciar o conflito institucional que existia, com o legislativo buscando maior poder, com o próprio judiciário sendo
mais presente nas decisões políticas, né, no fenômeno da judicialização. Então, antes mesmo do Bolsonaro aparecer com sua proposta de ser diferente na forma de fazer política, já existia um processo de disputa institucional muito forte e que bate de frente com uma ideia que ele tinha de um presidencialismo com a supremacia em relação aos demais poderes. Hoje, mesmo com o presidencialismo de coalizão e com a maioria no Congresso, dificilmente nós teremos um abandono de certas autonomias do Legislativo em favor do Executivo. Hoje, mesmo com o presidencialismo de coalizão, o presidente Bolsonaro vai ter que se adaptar ao fato de que certas vezes, certas agendas ele vai perder e que vai prevalecer o que o Congresso deseja. E outras vezes também ele terá atritos com o Judiciário e poderá ganhar ou perder nesses atritos. É uma nova realidade institucional no Brasil. A gente pode esperar que, apesar dessa aproximação, esse grupo mais fiel abra mão dessas convicções contra o Centrão para se manter fiel ao presidente, apesar dessa nova circunstância? Olha, eu creio que sim, pelo fato de que a questão não é nova, né? O presidente vem sinalizando já há mais de um mês as negociações com os partidos do Centrão. Ele recebeu vários presidentes dos partidos do Centrão, lideranças, já há várias semanas que isso ocorre. Ele anunciou isso aos ministros, ou seja, foi amplamente divulgado na imprensa. E ocorreu, enfim, o episódio tanto da demissão do Mandetta, que era um ministro muito popular, quanto do ministro Moro, que também era muito popular. Me desculpem aqui os seguidores do presidente se essa é uma verdade inconveniente, mas essa agenda anticorrupção não teve um impulso por parte do presidente da República para que nós implementássemos. E no final das contas a aprovação dele se mantém estável. E o regular dele é que perdeu um pouco, onde ele apresentou uma perda. Mas mesmo assim, somados regular e o ótimo e bom, ele tem 50%, é muito forte isso. Porque no Brasil, quando se dá um regular, a pessoa não está reprovando. É enganoso dizer, olha, Bolsonaro só tem 28% ou 30% de aprovação. A gente tem que olhar o regular, porque no Brasil ninguém é reprovado porque tira regular, na faculdade ou na escola. Então ficaria ali o regular na faixa do simpatia, é quase amor. Então o Bolsonaro consegue, no meio dessa confusão toda, manter, né, o seu patrimônio eleitoral. Muito mais, talvez, pelo descrédito ainda que o meio político tem, né, do que propriamente pelo seu mérito. Mas ele consegue ter o mérito de gerenciar a popularidade que ele possui. Isso é relevante. E politicamente tem efeito. O Centrão, o Congresso olha a popularidade e vê, o cara tem 30% de aprovação, ótimo e bom, isso é muito, né? O Temer, que chegou a ter 6%, não foi empichado, né? Porque tinha base política. Então imagina se o Bolsonaro joga um pouquinho melhor o jogo político, com essa popularidade, ele vai criar uma blindagem e consegue navegar aí para frente. Então, o Congresso olha muito também a perspectiva de poder do presidente. Agora, a gente tem, no ano que vem, a disputa pela presidência da Câmara, e aí os partidos entram em confronto. O Fábio Faria, de alguma forma, ele acaba contemplando o próprio Rodrigo Maia. Aí, até que ponto essa disputa que ocorrerá em fevereiro, e já começa esse ano, a gente sabe, pode atrapalhar os planos de unificar uma base do governo? Essa é uma pergunta muito boa, porque realmente isso é um problema, porque o presidente tem que ficar distante dessa disputa até que ela tome um contorno mais definido, sob pena dele ficar impopular dentro do Congresso, que foi o grande erro da Dilma Rousseff em relação ao Eduardo Cunha. Ela tentou bancar uma candidatura contra, quando se sabia que era praticamente impossível, e aí passou a ter o Eduardo como inimigo, e ele, desde o seu primeiro dia como presidente, foi sabotando e criando dificuldades para o governo. Então, o fato é que o presidente tem que se manter a uma distância segura dessa disputa, deixar que os 4 ou 5 se
de gladinha ali para ver quem é que sobrevive, é definir em conjunto com as forças políticas quem ele vai apoiar ou se ele vai ficar de fora. Mas isso é uma decisão que ele tem que tomar lá para novembro, dezembro, e olhe lá, porque muita água ainda vai correr debaixo desse rio aí a respeito dessa questão. Tanto por conta de um desejo que ainda reside na alma lá do atual presidente numa eventual recondução, que seria muito difícil, teria que ser via uma decisão judicial, que nesse ambiente é complexa, e que seria mais fácil para o Davi Alcolumbre do que para o Rodrigo Maia, por peculiaridades ali do Senado e da Câmara. E, enfim, então é um quadro que o presidente tem que ficar distante, porque qualquer intervenção mal feita pode atrapalhar a proteção que ele deseja ter dentro do Congresso. Murilo de Aragão, CEO da Arco Advice, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto e uma ótima semana. Muito obrigado pela oportunidade. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando, o material de utilidade pública relacionado ao novo coronavírus está aberto no site também para quem não é assinante. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau!